Vasos comunicantes. Vasos comunicantes são recipientes geralmente em formato de U, que são utilizados para estudos relativos à densidade e à pressão exercida por líquidos. São utilizados para analisar as relações entre a densidade dos líquidos immiscíveis e executar estudos sobre a pressão exercida por líquidos. Lei de Stevens. A lei de Stevens propõe que a pressão exercida por um líquido depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido existente acima do ponto analisado. A lei de Stevens pode ser usada para determinar a pressão exercida pela água sobre o ponto P na figura acima. Por intermédio da lei de Stevens, pode-se observar que a pressão exercida por um líquido não depende do formato ou do volume do recipiente no qual ele se encontra, e que pontos de mesma altura possuem mesma pressão. A imagem a seguir mostra um sistema de vasos comunicantes formado por recipientes e formatos e volumes diferentes. Repare que a altura da coluna de líquidos e o tipo de líquido são exatamente iguais para os três recipientes. Sendo assim, pode-se concluir, por meio da lei de Stevens, que as pressões exercidas nos pontos 1, 2 e 3 são exatamente iguais. Mistura de líquidos. Quando dois líquidos immiscíveis são colocados em um recipiente em formato de U, pode-se aplicar a lei de Stevens para estabelecer uma relação entre as densidades e as alturas das colunas de líquidos. Na imagem a seguir, dois líquidos com densidades D1 e D2 foram colocados em um recipiente. As alturas das colunas de líquidos são proporcionais às densidades dos fluidos. Aplicando a lei de Stevens e sabendo que pontos de mesma altura possuem mesma pressão, teremos. Conclui-se que o produto das densidades pela altura das colunas do líquido deve ser igual para cada um dos fluidos dentro do recipiente. A igualdade será mantida se o líquido de menor densidade possui a maior altura, vice-versa. Exemplo: em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas, no intuito de descobrir qual a substância armazenada no frasco no qual o rótulo foi retirado. Um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados em um sistema constituído por vasos comunicantes. O líquido desconhecido e álcool, como são líquidos immiscíveis. É possível estimar a densidade do líquido medindo a altura das colunas líquidas a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir. Consultando a tabela com os valores das densidades de alguns líquidos disponível nesse laboratório, é provável que o líquido desconhecido seja, por meio da lei de Stevens, para a casa dos vasos comunicantes. Vimos que o produto da densidade pela altura da coluna do líquido deve ser igual para os dois líquidos. Portanto, podemos escrever. Bom, então vamos responder a questão junto. Bom, então podemos ver que o líquido desconhecido é o benzeno, porque ele aplicando a lei de Stevens para o caso dos vasos comunicantes, o produto das alturas das colunas de líquido determinada de um mesmo ponto pela densidade dos líquidos deve ser igual. Assim podemos escrever que aí aqui, e a resposta é a letra E. Vou responder a questão.
O sistema de vasos comunicantes da figura contém água em repouso e simula uma situação que costuma ocorrer em cavernas. O tubo A representa a abertura para o meio ambiente externo e os tubos B e C representam ambientes fechados, onde o ar está aprisionado. Sendo PA a pressão atmosférica ambiente, PB e PC as pressões do ar confinado nos ambientes B e C, pode-se afirmar que é válida a relação. Então, a resposta correta aqui é a letra D, porque quanto maior a pressão sobre os líquidos, maiores serão os desníveis entre os vasos comunicantes. O nível mais baixo tem ação da maior pressão. Então, a questão aqui é a letra D.